Vem cá, você já se perguntou por que 90% dos negócios falham nos primeiros anos? Hoje eu vou falar sobre um dos maiores erros que a gente cometeu e que a maioria dos empreendedores cometem. E também vamos falar de algumas gigantes que começaram de uma maneira muito simples. O grande erro que a gente cometeu e que incentivou a gravação desse vídeo foi a tentativa de inovar demais. Em contexto, a gente teve uma loja online. Eu já contei essa história muitas vezes aqui no canal. Tá em alguma recomendação aqui, tá aparecendo o vídeo que eu falo sobre as lojas. Em um contexto, a gente já teve uma loja online, eu já contei essa história muitas vezes aqui, mas resumindo, basicamente a loja Trono, a gente começou como dropshipping, depois mudamos para nossa cidade, depois voltamos para o dropshipping, depois voltamos novamente para nossa cidade. Só que o maior erro que aconteceu de verdade foi a última vez quando a gente veio aqui para nossa cidade, que a gente tentou trazer a loja para cá. Porque a ideia era brilhante, pelo menos entre nós, né, entre os sócios. Eu lembro que eu fui dormir mais ou menos às 3 horas da manhã, conversando com um dos sócios que estava acordado ainda, pra gente decidir o que a gente ia vender, trazer aqui pra nossa cidade, porque a nossa cidade é pequena, não existe esse negócio. A nossa maior promessa era entregar o produto em menos de um dia, fazendo a competição com o Mercado Livre ou com a Shein, por exemplo, que a gente começou a vender camisa, essas coisas aí. E a ideia era muito boa, porque a gente já tinha uma base, a gente já tinha a loja online, porque a gente já tinha um dropshipping e a gente tentou inverter. Por que isso aconteceu? Vou explicar o contexto. Basicamente, quando a gente lançou a terceira vez no dropshipping, a gente fez vários vídeos para fazer a divulgação, mas a ideia não era vender aqui para nossa cidade. Por quê? Porque a gente fez uma troca de fornecedor e a gente saiu do AliExpress por conta das taxas que o governo está cobrando e a gente conseguiu um fornecedor novo lá do São Paulo. E esse fornecedor, ele cobrava frete. Não ele cobrava, no caso, ele enviava pelos Correios e, obviamente, os Correios cobravam frete. E a gente mora numa cidade pequena, longe de São Paulo. O frete aqui no Nordeste era R$50 para os Correios virem entregar para cá. Qual foi o problema? A gente fez os vídeos, divulgamos, e no Instagram, muitos amigos nossos começaram a compartilhar nos stories. Eu não esperava por aquilo, eu não pedi para ninguém compartilhar. E muita gente começou a compartilhar. Nessa época, a gente vendia produtos de tecnologia, vendia fone de ouvido, peça para computador, essas coisas aí, nós vendíamos. Conforme os anúncios que a gente estava fazendo, muita gente ia clicando e também os stories ajudavam muito, o pessoal compartilhando. Então, muita gente ia vendo na loja. E como o frete estava caro, as pessoas entravam, os nossos conhecidos, e 5 ou 6 pessoas cancelaram, tipo, nos 3 primeiros dias, compras de 80, 100 reais, de kits que eles mesmo faziam, porque eles acharam genial também a gente entregar. Mas na época a gente tava com dropshipping, a gente não tava entregando para cá. E quando a gente viu isso ali, nós tivemos a ideia genial de trazer a loja para cá, com a loja online, etc, tudo isso. E a gente trouxe essa promessa de entregar em menos de um dia. Aí a gente teve a brilhante ideia de fazer, eu acho que uma das coisas mais absurdas, que foi o seguinte: como a gente tinha lançado a loja, muita gente tinha entrado para comprar produtos de tecnologia, a gente tinha validado basicamente aqueles produtos, né? Bacana. Só que a gente teve a brilhante ideia de parar de vender os produtos de tecnologia, converter a loja para roupas, vender roupas. Eu lembro como se fosse hoje, a gente tava 3 horas da manhã, mandando mensagem um pro outro, dizendo assim: a gente tem que trazer aqui para a cidade, porque a gente botou 200 pessoas só daqui da nossa cidade, conhecidas, dentro da loja. Imagina se a gente vendesse para, não 200, mas dessas 200 a gente conseguisse vender para 100 pessoas. E no instante venderia. No dropshipping estava tendo um problema por conta do frete, que no próprio Brasil a gente não estava conseguindo vender muito por conta do frete. O produto até era barato, mas o frete tava meio que dando uma estragada. Aí o que aconteceu? A gente viu isso aí, tava gastando dinheiro com anúncio, a gente gastou muito dinheiro com anúncio, e a gente teve a brilhante ideia, que, como eu falei, foi uma das coisas mais absurdas, de trocar os produtos da loja, que em teoria já estavam sendo validados, que as pessoas estavam querendo comprar, a gente trocou para camisas, com a teoria, ou com a desculpa, ou com o argumento de que os produtos de tecnologia estragavam rápido, enquanto roupas, essas coisas, era mais barato e não estragava. Só que a gente não pensou numa coisa, que roupa tem um problema. Porque digamos que o cliente se interessou por uma roupa ali, por uma camisa. Só que essa camisa ou é menor que ele, ou é maior que ele. Geralmente isso acontece, isso é uma dor de cabeça de pessoas que vendem roupa muito constante. Aí a gente decidiu essa questão, fomos para outro local para a gente comprar, para um fornecedor. A gente estava em outra cidade, a gente foi fretado, um carro fretado para ir para lá, e estava perto da hora da gente voltar. E o resultado foi que a gente não conseguiu achar os fornecedores de roupa com um preço justo, e a gente, por emoção, a gente inventou de comprar tênis e sapato. O resultado foi pior ainda. Como a gente não tinha feito nenhum estudo de caso em questão de roupa, a gente, obviamente, não tinha feito estudo de caso
em calçados. Calçados eu acho que é um dos piores produtos para vender, pelo menos aqui na nossa cidade. É muito difícil de vender, sempre os grandes, digamos, os monopólios aqui é mais fácil de vender do que os pequenos, porque aqui na nossa cidade é um produto um pouco mais caro. O modelo que a gente estava entregando era mais complexo. Aí a gente trouxe para nossa cidade e inventou de lançar a loja. A gente já tinha a base da loja, a gente reconfigurou a loja para trazer para cá, o frete, etc. Lançamos a loja e deu errado. As pessoas entravam na loja, não entendiam a proposta, ou não se interessavam pelo produto, ou também até mesmo a questão do tamanho, sei lá, do pé da pessoa, ela não se interessava pelo aquele calçado. E a gente ficou gastando, acho que muito dinheiro em anúncios, e a gente saiu num prejuízo muito grande. O resultado foi que a gente não conseguiu vender nada. Só corrigindo, a gente conseguiu vender talvez um tênis, talvez não, a gente vendeu um tênis pela plataforma, a gente entregou e tal, só que a maioria dos tênis que a gente conseguiu vender foi em um evento que não tinha nada a ver com a loja online, foi um evento que a gente foi convidado, a gente levou, e a gente conseguiu vender muito tênis lá. A gente não conseguiu tirar o lucro, porque a gente gastou muito em anúncios. Se a gente não tivesse gastado muito dinheiro em anúncios, a gente poderia ter tirado pelo menos o lucro disso aí, conseguiria refazer o negócio, investir realmente no negócio, mas esse foi um dos grandes problemas. Então, basicamente, o maior erro foi a gente tentar inovar demais e tentar bater com os grandes, com o Shopee e com o Mercado Livre. Outro também, é claro, foi essa questão da gente fazer a troca do produto, que não faz o menor sentido, porque na época da loja, a gente conseguiu realmente 6 ou 7 pessoas cancelaram as compras por conta do frete, mas na época a loja era de tecnologia. Se a gente tivesse investido, até hoje eu fico meio indignado, se a gente tivesse investido realmente em produto de tecnologia, a gente poderia não ter saído no prejuízo, porque produto de tecnologia ia realmente sair. E até faz sentido, porque como a gente mora numa cidade pequena, as pessoas que mexem na tecnologia ou que compram um produto de tecnologia, conhecem aqui dali, compram na internet em si, são pessoas que mexem em tecnologia. Então fazia muito sentido a gente vender fone, carregador, e a gente inventou de ir para outro tipo de produto que não tinha validade, etc. Aí por que deu errado? Por que isso tudo aconteceu? E eu defendo que a coisa simples, a gente poderia ter realmente feito um bom trabalho. Porque não tinha estrutura. A estrutura do nosso negócio não conseguiu pagar o que a gente estava gastando. A gente gastou mais do que a gente arrecadou, porque a gente não tinha estrutura. Qual era a forma correta da gente ter iniciado? Em vez de ter inovado demais, a gente era para começar a vender de um por um, vender de um amigo para um amigo, família, etc. A gente poderia até lançar a loja, mas não precisaria gastar dinheiro com anúncio. Eu acho que foi um dos maiores erros também, foi essa questão. Por exemplo, na primeira vez que a gente trouxe para a cidade, a gente não trouxe para a cidade, a gente pegou os produtos que a gente vendia na loja, a gente comprou, e na época a gente estudava na escola. E a gente começou a passar para os nossos colegas aqueles produtos. A gente vendeu muitos fones de ouvido, essas coisas. Conseguimos reinvestir, mas a gente deu uma parada para conseguir mais dinheiro, para arrecadar, para comprar mais produtos, para a gente caçar um local, para vender, etc. Só que a gente começou a agir meio que na emoção e deu muito errado. E o resultado foi um prejuízo e a gente teve que fechar, porque senão a gente realmente iria quebrar. Todo o dinheiro que a gente tinha arrecadado, a gente ia perder tudo. Aí a gente foi e abriu a Somos IJ. Na Somos IJ, a gente quase cometia um errozinho desse daí. Eu vou deixar para falar um pouco depois, para manter o contexto. Mas a gente quase cometia o mesmo erro do passado. Mas antes eu vou falar aqui ainda da Loja Trono, porque eu acho que é o maior trunfo aqui, a maior experiência que a gente já teve na nossa vida. Basicamente 1 ano a gente começou trabalhando ali com a loja. E a gente tem uma experiência muito bacana. Então eu quero falar mais um pouco, que isso aqui é um desabafo, basicamente. Então a forma certa é começar simples. Por exemplo, como eu falei, vende de um amigo para outro, não precisava de anúncios pagos. A gente poderia ter a loja online de boa, só que a gente poderia vender com o próprio tráfego orgânico, com as pessoas que conheciam a gente poderia divulgar e não trocar de produto, porque a gente trocou de produto. Isso aí foi acho que um dos maiores problemas também. Porque a ideia é gerar lucro antes de investir em estrutura. E como a gente não tinha estrutura, a gente caiu, né? Não tem jeito. E a prova disso é que a gente só conseguiu vender quando a gente foi para um evento que não tinha nada a ver com loja online, não tinha nada a ver com entrega. A gente foi pro evento e conseguiu vender lá. Então comece simples, cara. Comece com um mínimo viável, um produto mínimo viável, um MVP que a gente chama, que, por exemplo, aqui na Somos IJ a gente faz pequenos produtos, a gente valida aqui dali para ver se tem demanda, aí sim a gente investe em anúncio. Porque o simples, ele funciona. E o complexo ele quebra. E aqui eu vou dar alguns exemplos de gigantes aí do mercado que começaram de uma forma bem simples. E a primeira empresa aqui que eu falo é a Amazon. O Jeff Bezos, na época que ele começou no quarto, na garagenzinha da casa dele. Ele vendia livros, ele não tinha armazém, ele não tinha tecnologia robusta. Ele mesmo embalava os produtos quando ele vendia.
E ele não tinha nada disso. E o resultado é que hoje é uma das maiores empresas que tem no mundo, cara. Aí depois que ele validou que aquilo dali dava certo, aí ele começou a expandir, colocar mais produtos, além de livros. E ele só conseguiu fazer isso aí porque ele tinha a estrutura correta e ele conseguiu investir da forma certa, porque ele gerava lucro com aquilo dali. A segunda empresa grande aqui que eu trago é a Apple, que o Steve e o Woz, os dois sócios, quando começaram, eles começaram fazendo um computador e vendia de um por um. Eles não faziam uma ruma de computadores. Ele não tinha fábrica, não tinha investimento milionário no caso, não tinha nada disso. Mas ele começou vendendo de um por um. Quando ele fazia um computador, eles iam atrás da empresa até vender um apenas, para não ter prejuízo, é claro. E só depois, quando tudo realmente deu sucesso, aí eles conseguiram um investimento milionário e conseguiram tornar a empresa, a Apple, uma das joias raras do mundo moderno, né? A outra que eu trago é o Facebook. Quando o Mark Zuckerberg estava lá na faculdade dele, muita gente já conhece essa história, é claro, ele fez um algoritmo bem simples, aí ele conectou apenas a universidade dele, aí depois foi para outra universidade, depois para outra, aí foi abriu para o público geral, quando aquele produto estava validado. Não tinha monetização, não tinha nada disso. Aí sim, quando ele viu que aquilo ali dava certo, ele começou a investir, em vez de investir de uma vez, em vez de fazer um produto já para vender. Aí como a gente aplicou isso aqui na Somos IJ? A gente meio que deu uma errada no começo agora. Se você for reparar muito bem, no início do canal, a gente tem outros vídeos antigos aí, a gente falava muito da Agência IJ. Por quê? A Agência IJ foi a que deu início a tudo isso. Quando a gente parou de trabalhar na loja Trono, a gente passou, eu e Janailson, mais ou menos uns 2 meses estudando para a gente construir a plataforma da Agência J, para a gente conseguir prestar serviço para as pessoas. A gente viu que serviço não funcionava muito pra gente. Eu mesmo não gostava muito de prestar serviço. Eu nunca gostei de prestar serviço para ninguém. Aí, pra gente tentar contornar esse problema, a gente criou a Somos IJ, e a Somos IJ, ela nasceu também para prestar serviço. Só que, além da Somos IJ, a gente lançou a IJ Designers, que era para eu prestar serviço de design e tal, e meio que a Agência IJ ficou meio de lado. E a gente focou na Somos IJ para uma empresa de branding, pra gente prestar serviço e tal. E a gente cometeu um pequeno erro, mas a gente conseguiu voltar para trás antes mesmo disso aí virar uma bola de neve. A gente cometeu o erro de fazer o serviço, fazer muito benefício e cobrar muito pouco. A gente tava saindo no prejuízo. Depois a gente vai fazer as contas, a gente ia sair muito no prejuízo. A gente começou vendendo serviço, só que a gente viu que não era o ideal. Por quê? Porque eu sou um vendedor nato. Eu não gosto disso. Eu não gosto de prestar serviço. Eu gosto de ter um produto e vender para as pessoas. E Janailson também, ele não é da área comercial. Ele é operacional. Não é à toa que hoje em dia, os nossos produtos que a gente está construindo são produtos digitais. São planilhas. Não lançamos ainda, por isso que, por exemplo, aqui embaixo não vai ter link para nada mais, tipo, não vai ter link para você mandar mensagem, para prestar serviço, nem nada. Se tiver link lá no futuro, se você estiver vendo esse vídeo lá no futuro, provavelmente vai ter o link aqui para alguma das planilhas que a gente vai vender. Tem uma frase que é muito bonita que é errar rápido, né? Você tem que errar rápido. A gente viu que a gente ia sair no prejuízo e antes mesmo dos clientes que contrataram a gente prestar serviço para eles, a gente disse que ia parar porque estavam uns problemas, porque senão, se a gente fosse, a gente iria sair no prejuízo, não iria conseguir investir em tecnologia, porque a gente estava cobrando muito barato, porque a gente estava vendendo aqui para a cidade, e se for para reparar bem, a gente meio que estava indo para o mesmo caminho da loja Trono. O que foi que aconteceu com a loja Trono? A gente estava vendendo online, aí depois a gente trouxe para nossa cidade e deu errado. O que é que a gente fez? A gente construiu a Agência J, passamos meses construindo realmente para saber se aquilo dali dava certo ou não, não investimos em tráfego pago nem nada disso, só que era totalmente na internet, porque nossa cidade é pequena e ninguém precisava de site, porque a Agência J era para construir site. Então a gente fez a Somos J e a IJ Designers em menos de 3 dias. A gente emocionado, a gente, vamos trazer pra gente conseguir vender e tal. E foi um problema, a gente conseguiu o cliente, só que a gente voltou atrás, porque a gente errou rápido. Porque a gente viu também que prestar serviço não é nossa praia. A ideia é justamente essa, ter um operacional e um comercial, porque o comercial vai vender e o operacional vai criar o produto. Então, a maneira correta é essa. Por isso a gente voltou atrás e não seguiu em frente nessa questão de prestação de serviço. E a nossa estratégia é muito simples. Esses produtos aí que a gente vai vender, esses produtos digitais, que no caso são as planilhas, a gente tem alguns concorrentes que, por exemplo, eles têm a própria plataforma, eles têm o próprio e-commerce. A gente não vai ter isso, a gente vai atender pelo próprio WhatsApp, porque ali a gente reconhece o valor do cliente, a gente ajuda o cliente se tiver algum problema, etc. E não vamos ter isso. Por quê? É uma coisa simples. Vamos começar pequeno MVP, uma pequena planilhazinha que a gente vai conseguir reinvestir no futuro. Aí por que isso aí funciona? Porque o custo operacional é baixo. Para fazer uma planilha, não gasta nada, basicamente. E a validação também é rápida. A gente anuncia ou envia para alguns empresários que a gente já conhece e a gente consegue a validação rapidamente. E a gente consegue lucrar desde o início. Em vez de vender,
competir por preço. A gente não vai competir por preço. A gente vai entregar a melhor solução possível pelo um preço justo, porque se for para perder, não vale a pena, né? É claro. Então, o passo a passo para você começar da forma correta, meio que fazendo um resumo de tudo que a gente falou aqui, é meio que dividido em 3 fases, digamos assim. A primeira é a validação simples, tu vê qual é o problema que tu vai resolver do teu cliente, cria a solução e o cliente pode ser um amigo próximo, um empresário, ou não sei se você vende para o B2B ou B2C, você vê aquela solução, vende, gera lucro e gera resultado. E a primeira venda você faz sem gastar com marketing. A fase 2 é fazer as vendas manuais. Você vende pelo WhatsApp, colhe o feedback dos clientes, faz uns 10, 20 vendas para realmente ver que aqui dali vale a pena investir. Aí a fase 3 é a estruturação. Você vai e realmente investe em estrutura para fazer o negócio crescer, para escalar, etc. E o crescimento vai ser sustentável, porque você vai ter estrutura e vai ter as colunas corretas. Aí como é que você identifica os sinais que você já está errando? Primeiro é se você gasta mais do que você está arrecadando. Isso aí eu acho que é o maior indício. O segundo é que ninguém compra o teu produto revolucionário. O terceiro é que você tem mais funcionalidade do que cliente. Na época da loja Tron, a gente tinha uma loja, uma plataforma completa, só que a gente não tinha clientes. Ou os seus custos podem estar crescendo mais rápido do que suas próprias vendas. E a solução que eu deixo é: volte ao básico. Então é basicamente esse o vídeo, é basicamente um desabafo que eu queria falar aqui com vocês, para você não cometer esse mesmo erro na sua loja ou em qualquer empreendimento que você for fazer. Então a reflexão que eu deixo nesse vídeo, como não poderia faltar, o sucesso não está em ser inovador, está em resolver problemas de forma simples. Então, se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, comente aqui embaixo e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Então, até mais. Falou!